Qual a função básica de cada um desses cargos, né, que nós elegeremos esse ano? Basicamente, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados Federais e Deputados Estaduais e o Senado, eles têm funções, em certo sentido, semelhantes. Basicamente, a função deles, como o próprio nome diz, né, são casas legislativas, cabem a eles legislar, ou seja, né, propor leis, ratificar leis, emendar leis, ou seja, é uma função mesmo legislativa. Além disso, eles têm uma função também que é fundamental, que é fiscalizar os poderes executivos. No caso, por exemplo, dos deputados estaduais, eles fiscalizam o poder do governador. No caso da Câmara Federal e do Senado Federal, eles fiscalizam o Poder Executivo Federal. Essa fiscalização se dá sobretudo em relação ao orçamento. Geralmente o Poder Executivo, o governador ou o presidente fazem a proposição do orçamento e esse orçamento é fiscalizado. É basicamente verificado se esse orçamento ele é factível, se ele é possível de ser cumprido e, em segundo lugar, durante todo o mandato, se aquele orçamento está sendo cumprido. Para além disso, deputados federais, deputados estaduais e senadores, eles têm a possibilidade de instaurar aquilo que nós chamamos de comissão parlamentar de inquérito, que é justamente para investigar possíveis casos ou denúncias de corrupção que possam aparecer em cada um, geralmente associados ao executivo. Então eles têm essa capacidade de propor comissões parlamentares de inquérito para investigar casos de corrupção. Então são basicamente essas três funções, propor, legislar, fiscalizar e poder ir mais adiante nessa fiscalização propondo comissões parlamentares de inquérito. No caso do Senado, os senadores eles têm uma função a mais. Essa função a mais é a seguinte: cabe aos senadores fazer o que nós chamamos de sabatinar aqueles que são indicados pela Presidência da República para cargos como, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, tribunais de contas da União,